Olá, quintos anos, tudo bom com vocês? Aqui está a atividade de língua portuguesa que nós vamos trabalhar essas 2 semanas agora. Essa primeira, do dia 3 ao dia 7 e a próxima, do dia 7 ao dia 14, tá bom? Então, vamos lá um pouquinho que a Gisela vai explicar. Ela vai explicar o que vocês têm que fazer. Preste atenção, é muito importante assistir o vídeo para você conseguir fazer com facilidade essas atividades. O que vamos aprender? Nessa aula vamos ler e interpretar piada, vamos identificar a ideia central, inferir o sentido da palavra e observar a importância dos pronomes para estabelecer o sentido do texto. Bom, vamos entender piada, vamos ver. Tem gente que não ri de piada, né? Porque não entende. Então, piada número 1, o roubo no cemitério. José e Joaquim roubaram caqui em um cemitério. Ao derrubar os caqui, 2 caíram para fora do muro do cemitério. Antônio, um bêbado que passava ao lado do cemitério, ouve: um para mim, um para você. Um para mim, um para você. Preocupado, Antônio vai até a igreja chamar o padre. Padre, no cemitério, Deus e o diabo estão dividindo as almas. Venha comigo e irá ouvir com seus próprios ouvidos. O padre resolveu acompanhar Antônio até o cemitério e, assombrado, ouve a partilha dos 2 amigos. Um para mim, outro para você. Esse é meu, esse é seu, este é meu, este é seu. O padre fica extremamente preocupado e se apavora quando ouve: agora que já dividimos todos aqui de dentro, vamos dividir aqueles 2 que estão lá do lado de fora. Ai, meu Deus, eles estão falando de nós. Desesperados, Pedro e Bêbado saem correndo. Meu Deus, né? De quem será que os bêbados, os ladrões de caqui estavam falando, né? E você ia ter coragem de entrar no cemitério para roubar caqui? Eu acho que eu não ia. Mas essa piada tem uma história e ela tem uma graça lá nela. Segunda piada. A história do cavalo e da galinha. Essa é muito boa, viu, gente? Presta atenção. Na fazenda Boa Esperança, um cavalo adoece. Torce a pata e não consegue andar. O dono chama o veterinário, que o examina e diz: o cavalo não está muito bem. Se não levantar até amanhã, eu oriento que deve ser sacrificado, ou seja, que devem matar ele, né? A galinha ouve a conversa do dono e com o veterinário. Vai correndo falar com o cavalo. Se você não se levantar até amanhã, irá morrer. Ouvi aquele veterinário falando. No outro dia, o cavalo se levanta contente. Seu dono comemora. Vamos matar a galinha para festejar. Meu Deus do céu. Ela salvou o cavalo e ela que dançou, né? Terceira piada. Flores para a mulher mais linda do mundo. O marido chega bêbado de madrugada em casa e diz: mulher, abra a porta. Não abro. Você só pensa em cachaça e nos seus amigos. Veja a hora que está chegando em casa. Mulher, abra a porta, por favor. Não abro. Durma na rua para aprender. Mulher, abra a porta. Eu trouxe flores para a mulher mais linda do mundo. A mulher, envaidecida com os gestos de carinho, acaba se convencendo. Já que trouxe flores, eu abro. Ele entra e vai direto para a cama. Ela pergunta: onde estão as flores? E ele responde: onde está a mulher mais linda do mundo? Meu Deus. Bom, agora, diante dessas 3 piadas, vocês vão fazer algumas atividades. Na primeira, você gostou das piadas lidas? Escreva na linha abaixo o que mais chamou a sua atenção. Então, o que chamou a sua atenção nas piadas que você leu aí, o que você mais gostou. No B, é qual das 3 você mais gostou e por quê, né? Então, você coloca o nome da piada que você mais gostou e por que você preferiu ela. 2, sobre a piada A História do Cavalo e da Galinha. Então, nós vamos falar sobre essa piada só. A palavra sacrificado pode ter o seu significado interferido pelo contexto.
Por quê? Então, o que significa a palavra sacrificado? Eu consigo descobrir esse significado a partir do contexto da história, ou ela pode ter outro sentido a partir do contexto? Então, ela pode ter o significado inferido, ou seja, mudado pelo contexto. Por quê? Então, preste atenção nessa palavra, nessa história, nessa piada. 3. Explique com suas palavras o título Flores para a Mulher Mais Linda do Mundo. Por que você acha que o autor escolheu esse título para aquela piada? Flores para a Mulher Mais Linda do Mundo. Então, você vai explicar com as suas palavras. A 4 é sobre a piada O Roubo do Cemitério. A palavra partilhar, ela pode ser substituída sem alterar o sentido. Por qual dessas 4 palavras que estão aqui? Então, se partilha na história, tem qual sentido? Tem a partido de divisão, de conversa, de briga ou de multiplicação. Você assinala a resposta que você acha correta. Então, esta é a primeira semana. Vamos para a segunda semana. Na segunda semana, postagem do dia 10, data de entrega até o dia 14, também de língua portuguesa, são 2 atividades. Nós vamos falar de pronomes. Lembra lá na outra atividade que ele fala que nós vamos entender um pouco pronomes? Pois bem, preste atenção na minha explicação, porque vai ser super importante para você resolver. Tem 3 perguntinhas só para você fazer. Então, ó, pronome pessoal. O que é pronome pessoal? Pronome pessoal são aqueles que indicam a pessoa do discurso, ou seja, quem está falando. Um exemplo aqui, o cavalo não está muito bem. Se ele não levantar até amanhã, eu oriento que ele deve ser sacrificado. Então, quem que seria esse ele? Ele é o cavalo. Se o cavalo não levantar até amanhã, eu oriento. Quem é o eu? Eu é o veterinário, né? Porque é ele que está falando, né? Ele é o quem está fazendo o discurso direto. Eu oriento que ele deve ser sacrificado. Já o outro, já que trouxe flores, eu abro. Quem que é esse eu abro? É a mulher, né? Então, ela está falando eu abro, primeira pessoa, né? Dos pronomes. Ai, meu Deus, eles estão falando de nós. Ele entra e sai direto. Aqui, ó. Ai, meu Deus, eles estão falando de nós. Quem é esse eles? Na conversa do bêbado e do padre, ele acha que é Deus e o diabo, né? Então, eles são as pessoas que ele acha que está fazendo a partilha. Próximo, ele entra e vai direto para a cama. Ela pergunta. Então, quem que entra e vai direto para a cama? O homem bêbado, né? Quem que pergunta? Quem é o ela? Então, você percebe que esse ele, eu, são todos pronomes pessoais, porque indica a pessoa que está falando no discurso. Essa é a primeira. Então, já leu o primeiro? Já entendeu? Vai para a primeira questão. Explique o sentido dos pronomes pessoais. Escolha por pronome. Vou arrumar. Explique o sentido dos pronomes pessoais que exerce em cada um dos exemplos apresentados. Então, você vai vir aqui e você vai falar, eles estão indicando quem está falando, e aí você vai colocar quem é esse ele, quem é esse eu, quem que eles estão indicando, sobre quem que eles estão falando, tá bom? É na B. Na A, desculpa. Na B, nós vamos falar sobre os pronomes possessivo. Pronome possessivo, o próprio nome já está falando, é posse, tá? Posse é quando uma coisa é minha, é da minha posse, pertence a mim. Então, são aqueles que transmitem a ideia de posse. Exemplo, um para mim, outro para você. Este é meu, este é seu, este é meu, este é seu. Então, meu e seu são pronomes possessivos. É a posse, é para quem pertence. E o que é esse meu e seu? Muito bem, quem falou que são os caquis, muito bom. Já no próximo, ai meu Deus, eles estão falando de nós. Quem que falou esse meu Deus? Volte lá no texto, nas piadas da outra folha para você lembrar. No dia seguinte, o cavalo se levanta contente. Seu dono comemora.
Não, então, quem é esse seu dono? Quem que ele está indicando? É o dono do cavalo. Muito bem. Comenta, não abro, você só pensa em cachaça e nos seus amigos. Quem é os seus amigos? É os amigos do bêbado. Então, prestem atenção e essa é a pergunta do B. Explique o sentido dos pronomes possessivo que aparecem no exercício. E o último, que são pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são aquele que demonstra a posição de algum elemento em relação à pessoa. No tipo, meu lápis está aqui do meu lado, tá? Então, ele indica o tempo e o espaço daquele objeto ou de algo que está próximo a você. Então, é pronome demonstrativo, porque demonstra onde está. Um para mim, outro para você. Este é meu, ele tá apontando, ó. Este é meu, este é seu. Quem que é este? Tá? Aquele já... Agora que já dividimos todos aqui de dentro, vamos dividir aqueles dois. Quem seria aqueles? Gente, leia a piada de novo para você entender quem é aqueles dois. Então, eles estão demonstrando aí no discurso, no tempo e no espaço em relação à pessoa. Ouvir aquele veterinário falando. Então, quem que está falando? Quem que é aquele veterinário? Tá bom? Então, entendeu o pronome demonstrativo, vem aqui no C e vai explicar o sentido do pronome demonstrativo que aparece nos exemplos. Terminou? Postou na plataforma. Beijo, meus amores!